Olá, personal! Seja muito bem-vindo a estes conteúdos super especiais. Então, o que nós vamos aprender principalmente neste conteúdo? Nós vamos aprender processos passo a passo que você pode usar com seus alunos para que você tenha um atendimento de sucesso. Desde o momento em que o aluno se interessa pelo seu trabalho, ou via WhatsApp, ou via Instagram, ou via Face, ou indicação de alguém, enfim. A primeira coisa que você pode fazer para esse aluno e para você mesmo como personal é propor um mapeamento de valor. Nós vamos conhecer aqui vários processos, tá? Um após o outro e por que eles acontecem nessa ordem, qual o significado e qual o valor desses processos para que você realmente consiga atender este aluno com excelência e não somente dar uma aula experimental para ele e ele nunca mais aparecer. Muito mais que isso, é você fazer um mapeamento, é você dar uma aula experimental, é você trabalhar com ele os seus combinados, os seus valores, é ele realmente ser seu aluno, efetivamente o seu aluno. Então tudo isso a gente vai aprender aqui juntos, tá bom? A primeira coisa que nós vamos adotar é o mapeamento de valor. É importante que vocês identifiquem algumas perguntas e por que é importante perguntá-las. O que você vai fazer com essas respostas? É importante que você não proponha um questionário vazio, um questionário que não te diz nada, tá bom? Então, o que nós temos aqui no mapeamento de valor que eu vou ensinar para vocês? Olha só. É importante eu dizer isso antes de eu começar. O mapeamento de valor que eu tenho e que eu proponho na captação e no conhecimento dos meus alunos é muito mais extenso que esse, muito mais complexo, tá? Muito mais profundo. Eu aqui vou falar de alguns pontos principais e especiais que às vezes a gente esquece de perguntar ou acha que não é importante, né? Mas que são muito importantes. Além de outros, tá? Que tem no meu completinho. Ok? Então vamos lá. Nome, telefone você normalmente já tem, enfim, isso você sempre pergunta, lógico. Aí tem gente que não pergunta, tá? Data de nascimento. Por que é importante a data de nascimento? Olha isso, gente. Porque é importante você saber o aniversário do seu aluno. Porque na data do aniversário do seu aluno pode sim ser um dia especial. Pode sim ser um dia ou que você faz uma homenagem a ele nas redes sociais ou que você escreve uma mensagem para ele. Você já pensou o quão especial é o seu aluno receber uma mensagem sua logo cedo no dia do aniversário dele? Ou você compra um presente simbólico para o seu aluno, se ele tem aula com você naquele dia e você entrega este presente a ele, enfim, você lembrar do aniversário dele é muito importante. Às vezes este momento é memorável, é um momento que o aluno não vai esquecer, é um momento que ele percebe que ele é especial para você, né? Que você se importa ali com a data de nascimento dele. Então, às vezes a gente esquece da data de nascimento ou pergunta e não anota. Então, anote, tá? Pergunta a data de nascimento e anota. Pode anotar no seu celular, na sua agenda, enfim, nas suas anotações aí que você lembre de alguma maneira que naquele dia é o dia do aniversário do seu aluno, porque nós encontramos nossos alunos aí em média 2 a 3 vezes por semana. Então realmente nós construímos relações muito próximas para a gente de repente esquecer do aniversário do nosso aluno, tá? Faça desta data um dia especial para o seu aluno. Outra coisa que é importante que às vezes a gente acha que não é, mas é muito importante, pergunte o e-mail do seu aluno. Por que perguntar o e-mail do aluno? Para que você comece a fazer uma lista de e-mails sua, tá? De alunos, de ex-alunos, de interessados no seu trabalho ou em algum outro serviço que você tem, que não seja personal presencial, que seja um outro, enfim, que você vá criando uma lista de e-mails. Por quê? Porque o e-mail é uma forma de comunicação
muito efetiva para muitas coisas, tá, gente? Para pós-venda, para resgate de alunos, para de repente, se vocês forem aí se aventurar neste mundo do online. Então, ter o e-mail dos seus alunos neste momento, ou dos seus ex-alunos, dos futuros alunos que te procuraram por algum momento, que te perguntaram onde você trabalha, o que você faz, qual que é o seu valor, enfim. É importante que você tenha o e-mail das pessoas e dos seus alunos de personal principalmente, tá bom? O terceiro ponto que eu vou falar para vocês que é muito e super importante. Pergunte, peça para ele te escrever, tá bom? Porque às vezes a vida é tão corrida, a gente dá tanta aula, é tanto vai pra cá, vem pra lá e atende um, atende o outro, às vezes a gente até esquece. Mas pergunta as patologias, se ele tem, né? Se tem patologias, se tem lesões, se tem dores que sempre aparecem ou que aparecem em dados momentos, quando faz alguns exercícios ou quando faz alguma coisa no dia a dia, enfim. O que ele te responde aqui? Tá? Esse mapeamento de valor, gente, você pode mandar por e-mail, você pode fazer físico na folha para ele escrever, porque cada aluno gosta de um jeito, né? Você pode fazer via WhatsApp, ele copia e ele responde. É muito legal quando eles respondem pelo WhatsApp, porque você já fica com isso lá nas suas conversas com ele. Então, vai que você esqueceu, né? Qual patologia, qual lesão e qual dor ele apresenta. Você tem isso lá no seu histórico de conversas com ele, você tem lá as respostas dele. Então, por que é importante as patologias, as lesões e as dores? Você já imaginou, você tá dando aula para pessoa há meses, de repente ela fala para você que tem uma patologia que você nem imaginava. Aí você já fica pensando, nossa, quais exercícios ou em quais treinos eu fiz alguma coisa, ou o que eu fiz que eu possa ter piorado essa patologia ou essa lesão, ou até eu mesma posso ter ocasionado uma dor que não existia, porque eu nunca perguntei sobre isso. E assim, tem alunos que falam facilmente sobre suas patologias, lesões e dores, mas tem aluno que esconde. E aí, depois de tempos que você tá dando aula, ele aparece e fala, ai, sabe que eu lembrei que eu tenho condromalácia patelar no joelho direito? Aí você fala, meu Deus, eu nunca soube disso. Eu posso ter piorado esse quadro. Se era grau 1, pode ter avançado. Ou eu poderia, por exemplo, ter proposto alguns exercícios que eu poderia ter ajudado ele a conviver com essa condromalácia. Já pensou num aluno que tem hérnia de disco e você não sabe? Então, assim, é muito importante, porque isso daqui te dá limites. Limites, referências, o que você pode, o que você não pode, o que você pode fazer para melhorar ou o que você pode fazer pelo menos para não piorar, tá bom? Aí, outra coisa que é muito importante é você perguntar dos objetivos do aluno com o seu trabalho. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque vezes a gente acha que, eu acho que ela quer emagrecer. Eu acho que ele quer. Então, eu acho não é o que o aluno quer. O que o aluno quer é o que ele te responde. Eu quero isso, tá bom? Mesmo que não seja o que ele precise. Porque muitas vezes o que eles querem não é o que eles precisam, mas é importante que ele escreva. Às vezes esse momento é até um momento de reflexão do aluno com ele mesmo. O que eu quero, será, com esse trabalho? E esse objetivo que ele te der, é lógico que você vai estudar todo esse mapeamento, você vai conversar com ele. Você vai conversar com ele no momento da aula experimental, você vai conversar com ele durante o seu trabalho com ele, você vai resgatar esse objetivo quando ele te der preguiça, falta sem motivo, desânimo, desinteresse com o treino. Sabe o que você tem na sua mão com muita força? O objetivo dele. Você vai falar, você lembra o que você me pediu? Você lembra o que você escreveu para mim? Então, vou te lembrar. Você me pediu, por exemplo, diminuir o percentual de gordura. Então, para a gente conseguir isso juntos, nós precisamos treinar. Se nós temos 2 aulas, em uma você sempre falta e a gente fica com 1 aula na semana, eu não consigo te entregar o que você precisa, o que você quer,
tá? Então esse objetivo, ele não é só bom para o aluno, ele é bom para você, personal, tá? Pergunte para o seu aluno, é importantíssimo. Outro ponto muito importante é do que gosta e não gosta. Por que eu vou perguntar isso para o meu aluno? Porque isso é muito importante, gente. Às vezes a gente esquece de perguntar para o nosso aluno o que ele gosta e o que ele não gosta. Mas eu só vou fazer o que o meu aluno gosta? Não, você não vai fazer só o que o seu aluno gosta. Mas é importante que apareça nos seus treinos, nas suas aulas, atividades que o seu aluno gosta. Por exemplo, se o seu aluno gosta de correr, você pode colocar alguns estímulos de corrida, de tiro no meio do seu treino. Agora, se ele responde que ele odeia correr e de repente você faz uma planilha, um planejamento que toda hora tem tiro de corrida, ele odeia correr. Não é que ele nunca vai fazer um tiro, ele vai fazer, mas você pode usar esse seu artifício, né, essa sua cartinha na manga, que é dar um tiro na esteira, para aumentar o gasto calórico do treino, você pode usar menos e colocar um outro estímulo. Uma corrida no jump, um subir na escada, enfim. Tem tantos exercícios, tantas propostas que você vai conseguir a mesma coisa do que o tiro na esteira, que ele respondeu que não gostava. Tá? Então isso é muito importante porque ele vai te responder e isso já vai te dando um caminho para você planejar esse aluno. Isso é importante, personal, você precisa pensar nos treinos dos seus alunos, planejar os treinos, não é para fazer, hoje eu tô com vontade de tal coisa, tá? Você precisa planejar. Lembra que o serviço, o trabalho do personal é atender personalizadamente. Certo? Então, o que ele gosta e o que ele não gosta é importante para você planejar o seu trabalho com esse aluno. Pergunta, ok? Mais um pontinho, ó. Como é o dia a dia? Mas para que eu tenho que saber isso? Tem que saber. Aí eu vou falar que é nesta resposta que você entrega para ele muito mais do que o que ele colocou aqui. Porque aqui ele te responde o que ele quer. Aqui ele te responde o que ele precisa, tá? Por quê? Pensa comigo. Imagina, se você pergunta para o seu aluno assim, como é seu dia a dia? Aí ele escreve, eu acordo, mais ou menos, né, gente? Não é que ele vai fazer um diário, mais ou menos. Ele vai responder ali, é uma resposta curta. Eu acordo, tomo café, entro no carro, vou pro escritório, fico umas 10 horas sentado, computador, reunião, tudo ali. Muitas vezes eu almoço na minha mesa do trabalho, ou seja, ele fica sentado. E aí eu levanto da mesa, dado horário, pego o carro, venho até aqui e a gente treina. Esse é o dia a dia dele. Aí ele chega no treino e o que você faz? Você, personal, você pega ele de uma máquina, tá? De um equipamento de musculação, você coloca ele sentado, aí você tira ele, põe ele sentado, tira e põe ele sentado, sentado, sentado. Aí, essa pessoa que ficou 10 horas sentada no escritório, ela fica 11. Porque você só coloca o seu aluno sentado. Então esse aluno, ele precisa fazer exercícios de pé, ele precisa fazer 4 apoios, ele precisa fazer prancha, ele precisa fazer peso livre, ele precisa trabalhar com elástico, enfim. Quando ele responde aqui como é o dia a dia dele, você já vê muitas coisas que ele precisa. E isso sim te dá muita referência para o seu planejamento com esse aluno. Olha como é importante essa pergunta. Aqui você entrega o que ele precisa, tá bom? E aí, o último ponto que eu coloquei para vocês, que eu tenho percebido que poucos personagens levam isso em consideração. Não sei se por falta de conhecimento, ou por falta de interesse, ou acha que de repente não faz diferença. Eu vou falar para vocês, faz muita diferença. Se vocês não sabem muito, procurem saber sobre o ciclo menstrual. Procurem saber porque a mulher tem sim como ela se sente durante todos os períodos do mês, tá? Eu vou te falar para vocês, principalmente os homens, né? A mulher é totalmente diferente. Ela é totalmente diferente na TPM, ela é totalmente diferente quando ela está menstruada, quando ela está mesmo.
Ela é diferente depois, no pós, ela é totalmente diferente. O corpo dela é diferente, ela se sente diferente, a liberação hormonal é diferente, a força dela é diferente. Se você for planilhar uma mulher e você for trabalhar força numa dada semana, dependendo do seu planejamento, não dá para trabalhar força quando ela está na TPM, não dá para trabalhar força quando ela está menstruada. Tudo que você pedir para ela vai ser um sofrimento, meu Deus do céu. E isso, meninos principalmente, as mulheres que não menstruam porque usam algum DIU ou algum outro anticoncepcional de forma contínua, ok. Elas não menstruam, mas elas têm as sensações. Podem ser mais amenas, mas elas têm as sensações. Então leve em consideração o ciclo menstrual das suas alunas quando você for fazer o seu planejamento. Sabe por quê? Sem querer você vai acertar. Você vai acertar a semana que ela tá mais forte, você vai acertar a semana que você pode dar mais volume de repetição, você vai acertar a semana que ela tá mais sensível. E aí, sem ela perceber, ela simplesmente se sente super bem nos seus treinos, se sente capaz, ela não sofre para ir treinar, ela gosta de ir treinar, ela se identifica com o seu treino simplesmente porque você estudou um pouquinho do ciclo menstrual e você planilhou considerando que ela é uma mulher. Ok? Então assim, ó, esses são alguns pontos no mapeamento de valor que eu tenho um bem mais completo e complexo que esse, mas eu queria falar para vocês sobre esses pontos desse primeiro processo para você começar a conhecer o seu aluno. Continuando os nossos processos na captação de um novo aluno, qual é o segundo que eu te proponho de muito valor? É a aula experimental. Marque uma aula experimental. Não adianta ficar falando com o aluno, WhatsApp, Direct, Face, e não dar a aula experimental, gente. A aula experimental é muito importante, porque o que nós vendemos principalmente, o que um personal faz, ele atende pessoa, ali, ao vivo. Certo? Então, por mais que você faça o seu marketing, que é muito importante, por mais que a gente invista nas redes sociais, a aula experimental é o momento que você convence o seu aluno que você sabe fazer e sabe fazer muito bem feito aquilo que você faz, que é dar aula de personal. Então, eu quero que vocês pensem em alguns pontos muito importantes que precisam acontecer antes, durante e depois da sua aula experimental, tá? A aula experimental, ela não é só ela tem um antes, ela tem o durante e ela tem o depois. Então eu separei aqui alguns pontos principais para conversar com vocês, para ensinar vocês que pontualidade. Gente, pelo amor de Deus, não me cheguem atrasados na aula experimental, tá? Se não é aquele momento em que o cliente, pode ser 2 minutos, é aquele momento em que ele já começa com dúvida. Será que ela chega atrasada sempre? Será que é sempre assim? Será que vai ser difícil dela chegar nesse horário? Ai, será que vai ser difícil a aula? Ai, será? Ai, será? Ai, será? Não tem ai, será. Quando o aluno chegar para a aula, você já tá lá. Você tá pronto. Você tá pronta, com um sorriso no rosto, alegria e gentileza. Olá, bom dia, tudo bem com você? Nossa, eu tô tão feliz que você veio nessa aula. A gente vai fazer essa aula, nós vamos experimentar vários exercícios, eu vou poder te conhecer um pouquinho mais, você vai conhecer o meu trabalho. Olha, vai ser incrível, vai lá, se troca ou deixa suas coisas e vamos lá que eu já tô pronta. Sabe? Tem que estar animado, você tem que estar feliz, você tem que estar com gentileza e alegria recebendo esse aluno. E pronto, o aluno não pode estar antes de você lá pronto, cheio de alegria e você chega 10 minutos depois. Murchou a alegria, gente, tá? Então, você tem que se anteceder. A pessoa chega, já dá de cara com você, tá bom? Super gentil, super educado, super feliz mesmo de estar recebendo esse aluno, tá bom? O nosso maior presente é o nosso aluno. Nós só somos personagens porque nós temos alunos, ok? Mentaliza isso. E aí,
O que é muito importante para essa aula? Lembra do mapeamento de valor? Lembra que no mapeamento a pessoa respondeu várias questões que você pôde colocar no seu planejamento? Não importa, gente, é o planejamento de uma aula. Também não é para você planejar um ano desse aluno que você não sabe nem se vai fechar ou não. Planeja a aula, lê lá o que a pessoa tem de patologia, lesão, dor. Lê o que ela gosta de treinar, o que ela não gosta de treinar. Nós falamos disso. Já pensou se a pessoa responde no seu mapeamento de valor, por exemplo, que ela odeia escada? Odeio escada. Aí de repente ela chega: oi, tudo bem? Vamos lá. Olha só, hoje a gente vai aquecer assim mais rádio, assim mais forte. A gente vai aquecer na escada. Gente, errou. Errou. Deu ruim. Não pode. Se ela escreveu que não gosta, que odeia escada, não é na aula experimental que você vai pôr escada, né? Você vai colocá-la fazendo uma coisa que ela não gosta. Não é que nunca precisa aparecer a escada, mas não na aula experimental, tá bom? Então, lá no planejamento tem que ter isso. Planeja a sua aula, tá? E a aula tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim. Por isso que você precisa ler o mapeamento dela, você precisa conhecer os objetivos, você precisa conhecer as necessidades daquele aluno e aí planejar essa aula que ela tenha um começo, um meio e um fim. Não pode de repente você falar: ah, tá bom, obrigada. E aí a pessoa nem percebeu que tinha um começo. Sabe história que não acaba? Sabe quando você vê o filme e ele acaba e não teve o fim e a pessoa fica: nossa, mas e o fim? Então, não pode. Para o aluno, a sua aula experimental ela tem que estar clara na mente dele. Ele tem que identificar um aquecimento, uma parte principal em que você vai desenvolver o principal objetivo da aula e tem que ter um final, tá bom? Faça o final que você preferir. A gente pode até aprender mais pra frente sobre isso, mas tem que ter começo, meio e fim. Conte uma historinha pro seu aluno, mostre pra ele que você sabe contar a história que você veio contar. E qual é a história que você veio contar? Que você é um excelente profissional, que você é um excelente personal, que você vai saber sim trabalhar com todos os objetivos que ele te pediu e com todas as necessidades que ele tem, tá bom? E aí entra no o que ele quer e o que ele precisa. Isso precisa aparecer na aula. Por isso que você perguntou para ele o que ele quer. Aí também o que ele precisa. Lembra que a gente respondeu essa pergunta quando ele disse do dia a dia dele, quando ele escreveu das patologias, enfim. Você vai entregar o que ele quer, você vai dar, né, um gostinho. Ele tem que identificar que você consegue entregar para ele os objetivos dele. Ele precisa identificar. E você vai entregar um pouco do que ele precisa, explicando para ele. Por exemplo, se ele tem uma patologia, uma lesão, num dado momento da aula que você vai propor um exercício específico para aquilo, você pode explicar: olha, nós estamos fazendo esse exercício para aquele probleminha, para aquela lesãozinha que você teve no joelho. Então a gente pode ir fazendo esses exercícios. No meio da aula você não vai nem perceber. Você vai ver como melhora com o tempo, ok? Então você vai conscientizando ele que ele também tem necessidades que ele nem pediu, mas que você sabe entregar, ok? E aí, por fim, eu vou te falar uma dica muito prática, tá? Que é esta aula experimental na sua agenda, ela tem que ter 1h30. Ai, mas eu vou dar 1h30? Não, você não vai dar 1h30. Você vai dar 1 hora de aula, mas ao terminar essa aula, você vai ter meia hora na sua agenda disponível para conversar com seu aluno pessoalmente sobre valores, sobre combinados, sobre contratos, se assim você quiser, mas você tem que ter esse tempo. Porque se você se despedir dele, tá, obrigada, olha, gostei muito, você gostou da aula, tudo, e aí começa a dar aula para outro aluno, você deu chance a ele de ficar pensando: será que eu quero, será que eu não quero, gostei, não gostei? Não, não tem chance. Você precisa pegar ele ali. Gente, a aula experimental é uma venda do nosso trabalho. Não tenha vergonha disso. Não é para ter
uma venda agressiva, não é para ter um discurso agressivo de venda, ou não, você precisa fechar, porque se você fechar hoje, não é nada disso. Estou dizendo que você tem que ter essa meia horinha para sentar com esse aluno, dar atenção a esse aluno, falar com ele, e aí como você se sentiu na aula, o que você identificou, quando você treinava sozinho ou quando você treinava com o seu outro personal, o que você conseguiu comparar, enfim, ele vai te dar alguns feedbacks da sua aula e aí você vai falar para ele, olha, você quer que eu te apresente os meus valores? Vamos falar de agenda, o que você está pensando? Enfim, é sim um momento da venda do seu serviço, do seu trabalho, sem ser agressivo, mas nós, personagens, temos que fazer essa parte, porque a gente não tem um departamento comercial, nós entregamos o serviço, nós somos o departamento comercial, então reserve na sua agenda 30 minutinhos para pegar o aluno ali. Depois da sua aula show, da sua aula maravilhosa experimental, para que ele realmente se transforme num aluno seu, efetivo. Continuando os nossos processos, após nós conseguirmos um aluno que se interessa pelo nosso trabalho, fizemos um mapeamento de valor, conseguimos marcar uma aula experimental, então, aí nós precisamos fazer combinados. Nós precisamos fazer combinados ou um contrato, tá? Cada personal escolhe aí uma maneira como prefere trabalhar. Tem personagens que fazem contratos, que pede para o aluno assinar, e aí de tempos em tempos pede para ele assinar novamente e super funciona. Tem personagens que fazem combinados. Eu particularmente tenho os meus combinados por escrito e eu envio numa imagem bem bonita, tá? Bem direitinha, com logo, com foto bonita, todos os meus combinados e eu aguardo o ok dos meus alunos. Tem alguns que têm dúvidas sobre os combinados, eu respondo, converso, a gente às vezes negocia combinados, né? Porque cada um tem uma agenda, cada um tem um jeitinho. Então é importante você perceber esse aluno. Nesse momento dos combinados, você já começa a perceber várias coisinhas. Você começa a perceber aquele aluno que é muito detalhista, aquele aluno que é muito apegado ao pagar a aula que ele não fez, ou tem aluno que não liga para isso. Aquele aluno que viaja muito e ele já vai te falar, olha, eu viajo muito, como que você faz nas viagens? Como que a gente pode fazer? O momento do combinado, dos combinados, também é um momento de conhecimento. É um momento que você conhece mais o seu aluno, além do mapeamento, né? Porque você ainda não falou de combinados do seu trabalho lá no mapeamento. Você estava conhecendo só ele. Agora você vai conhecê-lo e ele vai te conhecer. Aqui você vai dizer para ele, nós temos regras, nós temos limites. Não é cada um faz o que quer. Ok? Então, o que é importante ter nesses seus combinados ou no seu contrato? É importante que você fale do pagamento. Como que é o pagamento? É no início do mês? É no meio do mês? É no final do mês? São as aulas daquele mês que serão ministradas? Ou são as aulas do mês anterior que já foram ministradas? Você precisa encontrar qual a sua forma de pagamento. Isso tem que ficar claro para o seu aluno. Ele vai te fazer uma transferência, ele vai te trazer em nota, ele vai trazer um cheque, enfim, já combina com o seu aluno. Sabe aquele ditado? Combinado não sai caro. É exatamente isso, combine. Eu faço assim, eu recebo desta maneira, eu entrego desse jeito. Já fala para ele já fala também como prefere. Às vezes, por mais que você tenha, por exemplo, no pagamento, em geral, os meus alunos me pagam até o dia 10 do mês. Mas, por exemplo, eu tenho uma aluna que é uma exceção, porque ela recebe em 2 momentos do mês. Então, esta aluna em especial, ela me paga metade no primeiro recebimento e metade no segundo recebimento dela no mês. Ela é uma exceção, porque realmente para mim administrar esses pagamentos divididos seria um duplo trabalho. Eu prefiro administrar tudo junto, mas sempre existem exceções. Converse com o seu aluno, tá bom? Reposições, gente, tem que estar escrito.
O que você faz com as reposições? O que você repõe? Quantas reposições você dá por mês? Quantas cabe na sua agenda? É importante que você disponha pelo menos uma reposição por mês, porque coisas acontecem. É bem difícil o aluno que nunca precisa desmarcar uma aula, tá bom? Então, veja na sua agenda se você vai deixar reposições livres, o que ele desmarca você repõe. Precisa pensar se isso cabe na sua agenda com a quantidade de alunos que você tem. Às vezes, quando a gente está começando, a gente tem poucos alunos e a gente abre muito para reposições, mas a gente também precisa limitar e educar os nossos alunos aqui. Por quê? É importante que fique claro quando você converse de reposições que o aluno, para o personal trainer, ele está contratando o seu serviço, mas ele está contratando um horário na sua agenda, tá? Então esse horário é dele. Ok? Então, lógico, haverão necessidades especiais de desmarcar, mas ele não pode toda semana ele desmarca por alguma coisa. Então ele desmarca porque teve médico, desmarca porque vai fazer a unha, desmarca porque foi buscar algum documento, enfim. Tudo ele desmarca. Por quê? Porque ele está marcando coisas no seu horário. Mas ele não combinou com você que o seu horário com ele era aquele? Então aí você precisa rever o seu horário com esse aluno. De repente, não está se encaixando na agenda dele. Ou ele não entendeu que quando ele te contrata, ele contrata um horário na sua agenda, ok? Então, isso é importante que tenha nos seus combinados. Outra coisa, faltas, né? Ficou doente, a pessoa ficou doente, o aluno ficou doente, você repõe ou não? O que você faz? Você desconta do pagamento ou não? Porque ninguém fica doente porque quer, não é verdade? Mas você precisa combinar. E na sua falta, o que você faz? Você repõe? Você desconta o valor da aula no próximo mês? Porque também pode acontecer. Muitas vezes acontece, coisas acontecem, mas assim, personal, você não pode faltar toda hora. Tá? Você precisa ter realmente comprometimento com seus alunos e entregar o seu serviço. O nosso serviço é presencial e nós temos uma grande responsabilidade de estar ali para dar a nossa aula, tá bom? Seja responsável com a sua parte dos combinados. Em viagem, o que você faz? Quando o aluno viaja, você cobra 100% do valor, você cobra 50% do valor, você não cobra nada. O que você faz? Aqui é o momento de combinar. Por isso que eu gosto de chamar de combinados. Porque tem aluno que viaja todo mês. Tem aluno que viaja somente nas férias de julho. Tem aluno que, enfim, toda hora tá aqui, tá ali, trabalha em vários estados, às vezes em países diferentes, né? Então faz os seus combinados, estuda as possibilidades junto com ele, faça um combinado que seja justo para ele e para você, que todo mundo fique confortável, tanto ele quanto você, e que seja uma relação transparente e justa, tá bom? Aí, desistência do horário, coloca lá um item que fala sobre isso. Peça para ele que se ele não vai mais treinar naquele horário, se ele não vai mais treinar com você, para que ele te informe um mês antes, né? Isso é importante que esteja lá escrito, porque o contrário também é verdadeiro. Se de repente, por algum motivo, você tem que deixar de atender aquele aluno, ou por algum problema pessoal, ou porque você vai mudar a sua agenda, ou porque você vai fazer um curso e não terá mais aqueles horários disponíveis, enfim, que você possa organizar a agenda, o atendimento desse aluno um mês antes, ok? Que seja uma relação de respeito. Tá bom? Então é importante que você coloque. E aí, por fim, eu sempre coloco, tá? Porque assim, os combinados parece que é muito dever, né? Você deve. Então são muitos limites. No final dos meus combinados, por exemplo, um dos itens que eu coloco, porque, né, tem um combinado muito mais complexo e muito mais profundo que esse, que eu vou compartilhar com vocês mais pra frente. Eu coloco o relatório mensal, porque eu entrego um relatório mensal todo final do mês para todos os meus alunos. Que aula fez, que aula faltou, que aula desmarcou, por que desmarcou, eu anoto, tá? Porque é importante, toda vez, todo final do mês, ele, ao receber o relatório, ele se autoavalia.
Ele se percebe nessa relação. O que ele fez com todas as oportunidades que ele teve de me encontrar? Será que ele realmente está aproveitando o meu trabalho, o nosso combinado? Será que da maneira como ele está levando a parte dele dos combinados, eu vou conseguir entregar os objetivos que ele me pediu? Então isso é muito importante, gente. Esse relatório mensal é uma ótima dica, porque você vai construindo uma relação transparente, uma relação de respeito, uma relação de corresponsabilidade, e você com certeza vai construindo relações de fidelidade com os seus alunos. Continuando os nossos processos, eu vou te propor pensar muito, mas muito mesmo, e ter este trabalho do planejamento. Muitos personagens acham que isso não existe, que isso não precisa e que você simplesmente pode chegar nas suas aulas e dar o que você está com vontade. Não pode. Você fez um mapeamento de valor, você já deu uma aula experimental para esse aluno, ele fechou com você, você fez combinados com ele e aí você vai começar a dar aula para ele, certo? E aí você vai começar o seu trabalho com ele propriamente dito. Aí você começou a sua jornada. E essa jornada tem que ser planejada, porque só com o planejamento nós conseguiremos entregar os objetivos. Só com planejamento nós conseguimos resultados. Com planejamento, nós conseguimos fidelizar o nosso aluno, porque a hora que você entrega um objetivo, você já planeja outro. A hora que ele consegue um resultado que ele quer, você já está ali planejando outro, incentivando ele a outro, e um vem atrás do outro, certo? Então, se você não tem planejamento, você não vai chegar nem no primeiro objetivo, que dirá num segundo, num terceiro. Você não consegue entregar, porque você simplesmente não planejou. Então, você vai pegar todas aquelas informações do mapeamento de valor, vai sentar também com todas as informações que você coletou na aula experimental, que você já observou. Tem alguns personagens que trabalham com testes físicos que eles ministram na aula experimental, também é válido, cada um tem a sua metodologia, mas com tudo que você coletou no mapeamento, com tudo que você percebeu, que você conseguiu ver e perceber na aula experimental, você vai sentar e planejar. Então, o planejamento das aulas em si é aquilo que nós sempre falamos. Olha só, as aulas precisam ter um começo, você precisa preparar o seu aluno para o que você vai trabalhar. Então, se você não sabe o que você vai trabalhar, como você vai preparar o seu aluno? Se você não sabe que treino que você vai dar, que objetivo daquele treino, para chegar aonde, como que você vai prepará-lo? Então, você precisa saber. Não pode dar o que você tá com vontade naquela hora. Ah, essa máquina tá vazia, vamos fazer essa. Não pode. Tá? Inicie a sua aula preparando o seu aluno para aquilo que você vai trabalhar. Tem que ter um começo, certo? Aí tem uma parte principal da aula. O que é essa parte principal? Essa parte principal é onde você vai desenvolver o seu principal objetivo da aula, o que você planejou para aquela aula. Aqui tem que aparecer os exercícios, as metodologias, as técnicas, as estratégias que te levam aos objetivos daquela aula. Aqui na parte principal. E tem que ter um final, ok? Você tem que terminar a sua aula, dar um fechamento. Tem personal que dá o alongamento, tem personal que dá uma última série de uma musculatura que ele vai trabalhar na próxima aula. Enfim, gente, existem tantos caminhos que nós podemos estudar juntos, tá? Eu vou conversando aí e nós vamos aprendendo sobre várias maneiras de fazer isso. Mas agora, hoje, eu quero que vocês entendam principalmente isso. Começo, parte principal e fim. A aula é uma historinha, lembra disso. Conta a sua história com excelência para o seu aluno, ok? Para você chegar no seu objetivo. E aí, isso é o planejamento da aula, tá bom? Somente da aula, de cada aula. Aí você tem que ter um macro, um maior, ok? Você pode até adotar, além do mensal, um trimestral, um semestral, mas
Aqui eu vou falar do mensal porque aí você vai replicando isso mês a mês, lógico. Então, num planejamento mensal, você precisa ter em mente, você precisa planejar o que você vai trabalhar na primeira semana. O que você vai trabalhar na segunda, na terceira, na quarta? Qual é o seu objetivo mesmo? Ah, diminuir o percentual de gordura. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso na primeira semana, eu vou fazer isso na segunda semana. Por exemplo, vou dar um exemplo. Então, quero diminuir o percentual de gordura do meu aluno. Ele começou a treinar comigo agora. E aí eu estudei. Vou dar um exemplo, hein, gente? Isso é um exemplo. Existem várias formas de se fazer isso. Eu estudei que circuitos metabólicos são muito efetivos para diminuir o percentual de gordura do meu aluno. Sim, eu estudei isso. Só que aí eu recebi esse aluno agora, né? Primeira semana. Como que eu vou aqui, dependendo desse aluno, adotar circuito metabólico? Se ele não consegue fazer um agachamento bem feito, se ele não consegue fazer uma prancha, se ele não tem força, se ele não tem coordenação, se ele não consegue fazer vários exercícios isoladamente, como que você vai colocá-lo numa situação de circuito metabólico na primeira semana? Não, mas o meu objetivo é diminuir o percentual. Tudo bem que é. Mas você pode adotar de uma outra maneira esse caminho e chegar aqui, ó, na semana 4, com circuitos metabólicos super efetivos, com exercícios que você foi ensinando para ele na primeira, na segunda e na terceira semana, e na quarta você puxa. Só que se você não fizer planejamento, você não vai poder fazer isso, porque você não sabe nem onde você tá, você não sabe que semana que seu aluno tá. Então, é importante que você planeje para o seu objetivo. Ok? Se a sua aluna, por exemplo, ela veio de uma gestação, o que você vai fazer na primeira semana após a liberação do médico? O que você vai fazer na primeira semana, na segunda semana, na terceira, para que você consiga ir voltando o corpo dela ao que ela era antes? Que é o principal objetivo delas, elas querem pelo menos ter o corpo que elas tinham antes da gestação. Como que você planeja isso? Você precisa sentar e planejar. Então, personal, vou falar para você, uma grande arma que nós temos na nossa mão, que faz parte do nosso trabalho, que eu vou ser dura agora, é sua obrigação, é planejar os seus alunos. Dá trabalho? Dá trabalho. Tem que ver menos Netflix? Tem que ver menos Netflix. Tem que trabalhar mais em casa? Tem. Mas, com certeza, você entregará muito melhor os objetivos e os resultados que os seus alunos querem e que eles precisam. E você terá alunos fiéis. Você vai fidelizar os seus alunos porque ele vai confiar no seu trabalho e ele vai ver que você entrega tudo aquilo que você se propôs a entregar. Então, vamos lá. O nosso próximo processo e último dessa aí nossa série de processos, desde a captação do nosso aluno até realmente o nosso aluno efetivar, né, ser o nosso aluno efetivo. Aí eu vou falar para vocês sobre um processo que ele é contínuo. Tá? Porque além do planejamento que nós falamos, que é um processo contínuo, o relatório mensal também é um processo contínuo. Esse é um processo que eu uso, que dá super certo, que os meus alunos gostam muito, porque ao final do mês, lá no finalzinho, aí tem que combinar aí com a sua agenda, com o seu tempinho de você passar isso para os seus alunos. Você pode ter esse controle no seu celular, no seu computador, numa pastinha que você anota e depois você passa para o seu celular, enfim, você pode escolher, mas você tem que ter um controle de dias da aula, dias de aula daquele mês. Então, naquele mês, quais foram os dias de aula daquele aluno? Quem fez aula segunda e quarta, quem fez aula terça e quinta, quem faz aula só sexta, quem faz terça e sexta, enfim. Quais são os dias de aula desse aluno? Precisa ter lá no seu relatório. Por exemplo, mês de agosto. 1, 3/8, 2, 5/8, 3. Claramente, assim, simples, básico, tá, gente? Mas precisa ter os dias de aula. Quais foram todos os dias de possíveis aulas?
Aí, dentro dessas aulas, né, que eram possíveis aulas, tem que estar sinalizado em cada data quais foram realizadas e quais não foram realizadas, tá? E você pode usar um tiquezinho, pode usar um xizinho, né? Ou pode até escrever realizada ou ok. E nas não realizadas, eu te oriento, te dou a dica de você escrever o porquê. Por que ela não foi realizada? Reunião de trabalho, happy hour com os amigos, médico, ficou doente, enfim, o seu aluno vai perceber que você tem um acompanhamento diário com ele, que você sabe por que ele faltou, por que ele desmarcou. E aí a gente entra em várias questõezinhas. Por exemplo, o aluno que não te assumiu na agenda dele. Então ele marca tudo e mais um pouco no horário do personal. Então ele esquece que você existe, né? Então ele não está 100% comprometido com o que ele combinou com você, que foi aquele horário de aula. Precisa conversar com esse aluno. Se você vai percebendo que nos seus relatórios ele mais falta do que ele realiza aulas, e essas faltas são por compromissos que ele marcou, precisa conversar, precisa ajustar, precisa ter uma conversa de valor com esse aluno. Outro ponto que é importante que o relatório também nos mostra. De repente você percebe que aquele aluno que faz aula com você há 6 meses, todo mês ele teve, por exemplo, 2 ou 3 faltas porque ele ficou doente. Precisa conversar com esse aluno, orientá-lo. De repente ele precisa ir numa nutricionista, de repente ele precisa ir a um médico, ver por que ele está ficando doente, o que está acontecendo com a imunidade, o que está acontecendo. Não é normal uma pessoa faltar todos os meses por doença. Percebem o valor desse relatório? Às vezes a gente acha que é uma bobagem, é só ali colocar os diazinhos. Não, esse porquê tem muito valor, tá bom? E aí lá no final de todas as aulas, você pode colocar o total de aulas, né? Para ele ver realmente, claramente, tá, gente? Agora é numérico, para ele ver em números todas as aulas que ele fez, como ele está investindo o dinheiro dele, como ele está usufruindo do investimento dele. Coloca lá no final, total de aulas realizadas. Tum, tum. Quantas foram? E aí eu vou dar uma dica de muito valor, muito especial, que é você colocar lá embaixo previsão para o próximo mês. 1, 2, 3, taran, mostrando para ele o quê? Olha quantas novas oportunidades nós temos de trabalhar juntos. Olha o que nós poderemos fazer no mês que vem. Olha que incrível que está sendo o nosso trabalho. Você já vai amarrando, você já vai continuando o trabalho. Ah, mas isso me garante que o aluno não vai parar de fazer aula? Não, gente, nada garante nada, tá bom? O que eu estou dizendo para vocês são estratégias para que o aluno se perceba contínuo no seu atendimento. Você já está dando uma previsão para ele de todo o trabalho que você vai entregar para ele. Ele já está vendo todas as oportunidades que ele tem para o próximo mês. E isso é muito legal, porque muitos alunos querem até saber, mas e no mês que vem, quantas aulas vão ter? Vai ter feriado ou não vai ter feriado? Eu vou viajar ou não vou viajar? Lembra daquele aluno que viaja muito? Então, você já pode aqui combinar com ele. Como que será o pagamento do próximo mês? Você já puxa o pagamento do próximo mês no relatório. Aquele aluno esquecido, esqueci de pagar o personal. Então, a hora que ele recebe o relatório, ele lembra. Ele faz uma transferência programada, ele lembra que ele tem que te pagar, ele anota na agenda. Você está dando para ele um comando, olha, nós fizemos todo esse mês, temos o próximo mês. Enfim, esse relatório tem muito valor, tem muitos porquês ele existir. Aí eu vou falar para vocês, sejam gentis, sejam educados. Nada de mandar relatório 11 horas da noite do sábado, do domingo, 7 horas da manhã do domingo, né? Então assim, mande
os relatórios num horário ok, tá bom? Não vai incomodar os seus alunos com isso. Manda um oi, tudo bem? Estou te mandando o relatório desse mês. Faça algum comentário sobre o trabalho de vocês naquele mês. Se você quiser fazer algum comentário técnico, olha, esse mês nós trabalhamos mais com força, nós fizemos isso, foi muito bom, foi incrível, eu gostei muito do nosso trabalho, no mês que vem a gente vai fazer outro tipo de estímulo, enfim. Você pode falar esse oi para ele, você pode dar valor para esse relatório da sua maneira, mas tem uma mensagenzinha que antecede o relatório, ok? Não é aparecer um relatório lá no WhatsApp dele. Não, antecede o relatório, dá significado a ele, fala um pouquinho do trabalho e manda o relatório para ele. Agradece muito, depois do relatório, agradece muito a confiança, agradece muito o mês que vocês trabalharam juntos e coloca até amanhã ou até segunda, até terça, enfim, quando você vai vê-lo a próxima vez, ok? Já fidelizando e amarrando toda essa estrutura, todo esse sistema, todo esse atendimento para que ele se transforme cada vez mais contínuo e fidelizado. Então, gente, esse vídeo foi incrível porque ele nos deu passo a passo o que fazer com o nosso aluno desde o momento em que ele se interessa pelo nosso trabalho até um acompanhamento contínuo, mensal. Então nós falamos aqui de um mapeamento de valor, nós falamos aqui da aula experimental, aí depois da aula experimental nós falamos dos combinados ou contrato, depois dos combinados e contrato nós falamos de planejamento e agora por fim nós falamos de relatório mensal que nós podemos enviar para os nossos alunos todo final do mês. Eu espero ter ajudado vocês nesse passo a passo, dando dicas valiosas para que vocês tenham sucesso, para que vocês fidelizem os seus alunos e para que vocês tenham realmente um atendimento de excelência como um personal do futuro.